entendendo o que é energia, entendendo que a gente cria a nossa realidade e respeitando o nosso tempo de vida, que é passageiro. A gente tá aqui de passagem. Então, assim, hoje eu vivo exclusivamente disso, tá? Meu trabalho é ser cartomante, é ser terapeuta e meus valores foram atualizados, os valores da minha consulta foram atualizados para esse ano, respeitando, honrando o meu trabalho, respeitando, honrando a minha energia, o meu tempo de vida, os meus estudos, o meu verbo. Tá? E, no meu interessante ponto de vista, quem me procura porque a espiritualidade direcionou essa pessoa até mim, no meu campo, porque ela precisa ouvir de mim aquilo que ela precisa para poder girar a chave e destravar as questões que no momento estão tirando a paz dela. Salve suas forças! Eu sou Ciomara Dias, cartomante, terapeuta consciencial aqui no Viva Cigana. Esse é o papo sobre nós. É um momento em que eu tiro para devanear, para falar sobre algum assunto que chega, fruto das minhas reflexões, dos meus estudos, daquilo que faz sentido para mim no momento. Entenda que o que eu falo não é uma verdade absoluta, use seus filtros e eu também não estou aqui para tentar convencer ninguém a nada, certo? Partindo desse pressuposto, a gente já começa sobre interessantes pontos de vista, né? Quando a gente percebe que muito das nossas ações na vida são levadas pelos interessantes pontos de vista dos outros, o que os outros esperam de nós, o que os outros definem que é o certo, o que os outros criam de expectativas em relação a nós. E a gente passa muito tempo na nossa vida deixando a vida levar, né? Sendo meio que uma folha seca ao vento, porque a gente não para perguntar a si mesmo o que é que a gente quer e o que é que faz sentido pra gente, o que é que funciona pra gente. Você já se perguntou isso? Verdade, corpo. O que é que funciona pra mim? Que realidade funciona pra mim? Que modus operandi depende, né? Que modus operandi que modos de operar, né? Que modos de estar na vida funcionam para mim. E pensar sobre isso, a gente vai cavando, né? Vai cavando porque é um caminho imenso. O que define, né, todo esse balaio de crenças que vão moldando a sua maneira de ser e estar no mundo, primeiro vem muito de onde você vem, de onde eu vim, né? Quem são as minhas referências, quem são as minhas fontes. E aí quando a gente olha para de onde a gente veio, com o olhar, né, da pessoa adulta que está verdadeiramente empenhada em se conhecer e em se transformar, porque à medida que você vai se conhecendo, você vai reconhecendo aquilo que faz sentido para quem você é agora e aquilo que já não faz mais sentido, você tem que atualizar o seu software. E aí a gente geralmente se depara com as crenças herdadas dos nossos mais velhos, né? Daqueles que nos criaram, daqueles que nos colocaram no mundo, daqueles que de alguma maneira influenciaram no nosso crescimento, na formação da nossa personalidade. E eu vou contar uma história pessoal, né? Tem que vir uma história pessoal para poder linkar com essas coisas, né? Essa semana eu fui perguntada por uma amiga, uma pessoa que eu já conheço há muito tempo. Ela me perguntou como foi esse chamado para a cartomancia, né? E aí eu fiz assim, sabe o que é uma pergunta muito boa, porque faz a gente voltar para dentro e investigar. Gente, olha essa trajetória. Eu tenho 38 anos atualmente.
E assim, eu já estudei muitas coisas, já passei por muitos lugares, mas eu nunca na vida tinha imaginado que um dia a minha profissão seria cartomancia. Eu me imaginava cantora, né? Criança. Cantora, arqueóloga, professora. Já fui professora. Já cantei, mas não profissionalmente. Me imaginava dançarina e sou dançarina. Me imaginava professora de dança e já dei aula de dança, né? Em cursos de férias, em momentos da minha vida. Mas eu nunca me imaginei cartomante. Porém, isso chegou para mim como um presente, né? Só que também, quando chegou, houve uma resistência, né? O meu ego, aquilo que eu julgava ser, né? Aquela construção de personalidade que eu acreditava ser eu, entrou em confronto com a ideia de ser cartomante. E eu passei alguns anos resistindo a isso, fazendo em segredo, tirando só pra mim. Eu não conseguia conceber que isso seria uma função, né? Um meio de sobreviver e de viver bem também, de ter abundância. E a cartomancia chegou pra mim de um modo muito natural, né? Assim, todos os caminhos iam me levar para isso em algum momento. Por quê? Primeiro que a minha trajetória na espiritualidade foi uma coisa meio que herdada, né, da família. Então, o meu pai veio de uma família kardecista, né, do espiritismo, apesar de ele ter negado e eu ter crescido ouvindo que religião era apenas uma maneira de dominar as pessoas. Então eu já criei esse primeiro entrave, né? Eu criança ouvia isso do meu pai, mas eu era médium. E quando eu tive a minha primeira manifestação mediúnica, que eu ouvi, eu tinha clara audiência, e eu fiquei desesperada porque eu ouvia dentro da minha cabeça a voz do espírito falando. Eu era criança. Meu pai disse que eu estava louca, que eu estava... Enfim, quem me salvou foi minha mãe, que já tinha conhecimento do espiritismo, que fez a doutrinação do espírito, encaminhou e, por misericórdia divina, ela pediu para que fosse suspensa essa mediunidade. E, pedido de mãe, ori de Iá, a espiritualidade atende, e eu nunca mais ouvi nada, né? Às vezes eu tenho alguns processos de zumbido, e aí eu sei que é uma frequência que está me acessando, ou eu estou acessando uma frequência, como se fosse um chiado de rádio dentro do meu ouvido. Eu sinto muito isso, como se estivesse acessando uma frequência mesmo, de sintonizando um rádio, né? Mas não consigo ainda, e também não quero ter essa clara audiência, porque é assim, desesperador, se você não tiver um preparo mesmo. E nesse momento não é o que eu quero desenvolver. Eu não quero desenvolver, não preciso. Nesse momento não. Então, eu vivi essa experiência, né? Meu pai resistindo ali à questão da espiritualidade, minha mãe desenvolvendo a mediunidade dela e vendo que eu também estava ali no rolê da espiritualidade, ela foi fazendo o processo dela porque ela sabia que ela ia precisar me ajudar. Então, minha mãe foi desenvolvendo a mediunidade. Minha mãe é médium também, bem ostensiva, terapeuta, trabalha com mesa radiônica, com várias coisas, radiestesia. E minha mãe tinha um baralho cigano, do Petit Lenormand, que ela não usava. Ela comprou porque já fez muitos cursos e tal, e estava lá. Eu sempre via esse baralho, assim, né? Pelas coisas dela lá mexendo, eu via. Eu digo, muito interessante, posso ver? Pode. Aí eu pegava o baralho, olhava. Aí eu digo, como é que é? Ela não despertei ainda pra ele não, mas tá aí. E aí eu fiquei com aquela coisa, né? Com aquela informação que minha mãe tem um baralho cigano. E aquilo ficou dentro de mim, mas não foi algo que eu assumi, mas fiquei tocada. Aí em 2018 eu fiz o curso de fusões tribal, né? Tribal Fusion, fusões do ventre com
com uma professora, Camila Saraiva, lá na FUNSEB, e ela levou o baralho dela. O baralho dela, ela também é cartomante. Quando ela levou esse baralho, que eu vi, tipo assim, foi uma reconexão muito grande, muito poderosa, né? Com a energia da cartomancia cigana. E aí, na dinâmica que ela fez, cada um pegou uma carta e eu peguei uma carta. Era a carta do anel. E ela falou, o anel representa, né, as alianças, as relações. Pode ser que nesse próximo ano, que a gente tirou uma carta pro ano, né, que tava para chegar. Foi no final do curso, então a gente fez uma dinâmica e aí pegou uma carta da sorte pro ano. Que você vai viver uma relação, que vai ser uma relação muito marcante, tal. E realmente, 2019 foi um ano, assim, de estabelecer uma relação muito boa, que foi muito marcante, que me mostrou, assim, como eu queria viver uma relação, me mostrou como que era possível viver uma relação daquele jeito, naquele momento. Foi a relação que eu pedi ao universo naquele momento e eu vivi. E aí eu achei fantástico, eu falei, poxa, o baralho cigano, ele é mágico, ele realmente pega, capta ali coisas do campo, né, e traz pro agora, assim, traz pra gente um caminho daquilo que vai acontecer. E eu fiquei com aquela experiência marcada. Mas ainda não tinha dito pra mim mesma que eu seria cartomante, que eu iria usar o baralho cigano. Não, na minha cabeça aquilo não era algo possível. Então, o tempo foi passando, em 2020 eu decidi fazer o curso de terapias holísticas para poder sistematizar aqueles conhecimentos que eu já trazia, né? Por conviver com muitas terapeutas, eu convivo com muitas terapeutas, com pessoas que fazem práticas, né, holísticas. Pessoas de todas, na minha família tem muitas terapeutas, né? Minha irmã é psicóloga, minha mãe é terapeuta, minhas tias, todas bruxonas, minhas amigas são terapeutas. Então, assim, eu tava cercada por terapeutas, falando, a gente, né, assim, e eu nesse rolê? Porque eu também faço minhas coisas e eu preciso sistematizar, assim, entender de fato, né, por que dá certo. Porque essas coisas que eu faço têm me ajudado a manter a minha sanidade mental, tem me ajudado a me manter firme, sem tomar psicotrópicos, sem surtar de vez e dar a louca, sem desistir da vida, né? Porque já enfrentei muitas situações, mas não desisti da vida. E a vida não desistiu de mim. E a espiritualidade não desistiu de mim. Porque em um determinado momento da minha vida, de adoecimento mental, eu cheguei a pensar em desistir da vida. Mas a espiritualidade foi muito mais forte. A minha guiança foi muito mais forte. E isso me manteve firme, né? É emocionante, mas também é tipo assim, eu precisava dessas confirmações, né? Então eu precisei adoecer para ver que sim, eu não estou sozinha, sim, eles estão comigo. Em 2020 eu fiz o curso de terapias holísticas e tinha vários módulos, né? Então a aromaterapia foi o que me chamou logo de cara. Eu sempre gostei, né, de perfumes, de aromas, dessa coisa alquímica, de mexer com essas coisas. Então fui logo entrando assim, devorando o módulo de aromaterapia. E comecei a trabalhar com aromaterapia na Eleve-se, né, durante a pandemia ali. E o módulo do baralho cigano lá. Aí volta e meia eu passava assim, o olho de guarda, no momento certo ele vem. Mas eu sabia que em algum momento ele vinha. Só que aí eu pegava, entrava no módulo aí, peguei o PDF, né, comecei a ler. Aí eu digo, não é agora não. Só que nisso não é agora não, eu comecei a estudar. Tipo, não, mas não vou focar nisso agora não. Aí eu ia. Mas volta e meia eu ia e lia alguma coisa. Então assim, foi um processo assim de resistência muito grande. Enfim, eu decidi, não, eu vou estudar. E aí pronto, né? Depois isso foi muito rápido, sabe, essa coisa da resistência para estudar. Porque quando eu falei assim, não, eu quero, eu vou e pronto. Aí eu comprei o meu Petit Lenormand pequeno e comecei a estudar. E como foi que eu comecei a estudar? Jogando pra mim,
Então eu jogava pra mim, e às vezes eu tinha dúvida, eu ia lá no módulo, começava a estudar sobre aquelas cartas, sobre aquela jogada, pererê parará, e assim foi, fui desenvolvendo dessa maneira. E os anos foram passando, né? De 2020 até agora. Eu, quando já tava assim mais confiante, comecei a jogar pra minha irmã, pra minha mãe, pra algumas pessoas mais próximas, amigas. E sempre daquele jeito assim, eu tô só estudando, então não precisa me pagar. Depois eu passei a cobrar moedas. Me dê 7 moedas, né? Enfim. E a coisa foi ganhando esse ritmo. Só que até chegar a esse ponto de eu, assim, me permitir cobrar 7 moedas, foi uma quebra de paradigma absurda, você não tem noção. Porque eu não entendia qual era a mecânica das cartas, eu não entendia como funcionava. E porque eu não entendia, eu não me permitia sentir a conexão com essa ferramenta. Eu queria explicação lógica, científica, para o funcionamento das cartas, o porquê as cartas caíam do jeito certo e sempre batia a leitura e fazia sentido, né? O porquê essa ferramenta funciona, como assim, né? E aí eu fui estudando, né? Mecânica quântica, as infinitas possibilidades e entendendo o campo. Aí eu entendi o campo, né? Então, assim, e para entender o campo, eu fui quebrando vários paradigmas, né? Saindo do paradigma materialista, de que não, é só aqui, pronto, é só racional e pronto. Você é o que você é e você não vai mudar. Uma vez eu ouvi isso de um professor do IAC, no meu primeiro semestre do BI. Eu já tarimbada, né? Já tinha vindo do curso de letras, já era formada em letras. E fui cursar minha segunda graduação, no bacharelado interdisciplinar em artes. Aí eu ouvi de um professor, porque se você está entrando no BI de artes, você tem que ter o seu estilo já definido. Se você é hippie, você tem que ser hippie até o fim. Se você é roqueiro, você tem que... Eu digo... É um professor universitário. Tudo bem que ele era substituto, mas assim... Olha o nível de limitação. Como assim você não pode mudar? Como assim você entra de um jeito e você não pode ser mudado, ser atravessado pelas vivências e assumir a própria antropofagia, né? Que é uma coisa muito afropindorâmica, essa coisa da antropofagia, de você comer, né? Os traços, as características, as qualidades do outro que fazem sentido para você e assumir como suas, digerir, processar e regurgitar e colocar para fora algo seu a partir do que o outro traz, né? É tipicamente afropindorâmico isso, essa coisa do vamos absorver o que tem de melhor do outro e ir se modificando no processo. Como assim não vou mudar? Como assim eu não posso mudar? Essa permissão do mudar é outra coisa que bate fundo nesses interessantes pontos de vista fixos, esses paradigmas, impedem a gente de viver uma versão mais expansiva, mais leve, mais alegre, que tem mais a ver com a gente, com quem a gente quer agora. Mas agora que você é cigana, você não pode deixar de ser. Não, meu amor, se em algum dia não fizer mais sentido, que eu acho difícil, porque eu sempre gostei, mas se algum dia não fizer mais sentido pra mim, tchau e bênção, você vai me ver de outra maneira. Se não gostar, paciência, é a minha vida. Eu aprendi que a gente pode tudo, a gente tá vivendo uma experiência, é passageiro, vai passar. Você vai ficar preso a algo que disseram que você tinha que ser lá no passado, você tem que ficar preso até hoje nisso que disseram que você tem que ser. Você não se reconhece mais. Você não quer mais ser daquela maneira, mas você tem que honrar. É o quê? Um acordo de fidelidade? Você está honrando, você está sendo leal a quem? Está sendo fiel a quem? Está mostrando a quem? Olha... Eu sou assim que você disse, eu sou como você disse. Aí lá na infância você ouviu que você era um fracassado, que você não acertava nada, que você não fazia nada certo, que você era isso, que você era ansiosa. E você assumiu. Eu sei
que eu ainda estou presa a algum... Presa não, que eu já estou começando a cortar essas arestas, mas assim, interessantes pontos de vista que eu ouvi quando eu era adolescente, quando eu era criança, principalmente sobre o meu corpo, sobre o meu biotipo e sobre a minha capacidade, sobre o meu... essa coisa do fracasso, né? Assim, associam muito a imagem da pessoa gorda com o fracasso. E isso, quebrar esses paradigmas, gente, é uma energia, é um trabalho interno muito grande, porque essas vozes, volta e meia, assombram. Aí eu penso em fazer uma coisa nova, vem um turbilhão de vozes dizendo: você é um fracasso, não vai dar certo, você... Só que aí eu paro pra pensar de epa, eu já fiz tanta coisa, tudo que eu determino que vou fazer, eu faço. Eu me formei em 2 graduações na universidade pública, da Federal da Bahia. Todas as formações que eu iniciei, eu completei. Eu pari uma criança saudável, pari natural. E aí eu tenho que nomear as coisas que eu já fiz na minha vida, para eu provar para mim que, peraí, o que disseram sobre mim é o interessante ponto de vista deles, daquele momento. Quem eu sou agora se define pelo que eu sou capaz de fazer e faço. O que eu determino que vou fazer e faço. Porque quem está atrás de reconhecimento e validação é a criança. A mulher adulta, ela não quer reconhecimento e validação, ela quer a recompensa por aquilo que ela sabe que tem valor e que ela entrega. E aí, quando eu digo isso, as pessoas acham que eu tô sendo rude. Você tá sendo rude. Não, eu tô sendo assertiva, né? Pragmática. A vida funciona dessa forma. Voltando para minha história com baralho. Para vocês entenderem, né, onde eu quero chegar com essa coisa do ponto de vista, dos paradigmas e das mudanças, da permissão. De tanto jogar para minha irmã, ela comentou com uma amiga dela e a amiga dela pediu para eu jogar. E aí eu fiquei, ai meu Deus. E aí eu cobrei R$7. Foi minha primeira cliente. Pagante, né? Assim. Por quê? Porque eu sabia internamente que eu não podia fazer de graça. Não podia ser de graça, mas eu não estava tão segura daquilo. Eu disse, não, isso daí não vai ser uma coisa assim para eu viver disso. Tô só estudando. Só que assim, a moça gostou tanto da leitura que ela continua se consultando comigo periodicamente. E aí eu fui vendo o valor do meu trabalho, o valor daquilo que eu falo durante uma consulta, o valor daquilo que eu entrego. E fui vendo que isso é, sim, uma profissão. E aí eu fui percebendo, olha, a cartomancia é uma ocupação. Tá no Código Brasileiro de Ocupações, né? Eu tinha muito preconceito com cartomancia. Eu tinha preconceito com cartomancia. Pense, eu sou formada em letras pela Universidade Federal da Bahia. Depois eu me formei no bacharelado interdisciplinar em artes. Eu fui programada mentalmente para ser servidora pública. E eu cheguei a ser servidora pública. Eu fiz o concurso para a Prefeitura Municipal de Salvador. Trabalhei por 2 anos como professora de inglês. E pedi exoneração. E aí eu não vou entrar nesse detalhe desse momento da minha vida. Em outro momento eu falo sobre isso. Na época eu não tinha filha. Em outro momento eu estava com um adoecimento psíquico muito grande. E eu não via saída, a não ser pedir exoneração. Pedi redução de carga horária e ainda continuava incomodada, sentindo que eu estava totalmente destoante. Sabe quando você sente no seu coração que você não está no seu caminho? Você está indo por um caminho que levaram você aí. Eu fui criada, educada para isso. Estabilidade é importante. Gente, é importante, mas assim, não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Ponto. Somos pessoas diversas. E viemos aqui com missões diferentes. A minha missão não era ser professora. E isso, para entrar na cabeça das pessoas, foi: você é louca, você saiu do seu trabalho, certo? E assim, eu era uma boa profissional, então assim, até as professoras da escola ficaram surpresas. Nossa, por que você fez isso? Tá, você é uma boa professora. Depois eu voltei a ensinar por uma questão de necessidade, já quando eu já tinha filha, minha filha já tinha nascido. Voltei a ensinar numa escola particular. E depois eu também pedi para sair, pedi demissão, porque eu falei, meu Deus, eu voltei para essa realidade, mas não é o que a minha alma quer fazer.
E eu falei assim, não, cara, eu tenho que investigar o que é que minha alma quer. Porque eu não tô feliz fazendo isso, né? Dando aula, sendo teacher. Não que eu não gostasse, eu gostava da interação, eu me dedicava, fazia o meu melhor, levava trabalho para casa, eu vivia para trabalhar. Professor vive para trabalhar, ponto. Só que eu não estava alinhada com o meu coração, com o meu propósito divino. E hoje eu estou. E você sente quando você está alinhada, quando você está feliz com o que você faz. Eu saio feliz depois de um atendimento. Eu saio realizada, eu sinto que, poxa, é isso. Fiz a coisa certa, depois eu vou, faço minha harmonização, agradeço, abençoo meus clientes e é isso. Cada um no seu cada qual. Tem gente que vai nascer para uma missão X, tem gente que vai nascer para uma missão Y. É respeitar, porque não existe uma fórmula. O que serve para fulano não vai servir para Beltrano. A gente tem que aprender a respeitar os caminhos das pessoas. Então, no interessante ponto de vista de fulana, você deveria prestar concurso público. Você deveria procurar, né, um relacionamento estável. Enfim, você deveria fazer qualquer coisa, porque no interessante ponto de vista dele, dessa pessoa, né, do sistema de crenças, é isso que é o bom pra você. Mas e você? O que é que você quer? Né? E aí é perguntar, isso que fulano tá dizendo que é o certo, funciona pra mim? Voltar pra você. Porque, poxa, funciona pra fulano. Olha, empreender funciona pra fulana. Mas será que vai funcionar pra mim? Tem gente que não vai funcionar empreendendo, porque empreender é desafiador demais. Não tem segurança nenhuma. Você vai ter que se arriscar, você vai ter que realmente dar duro. E empreender no Brasil... Então, assim, lógico que isso é um ponto de vista meu, porque tem gente que empreende assim, ó, e ganha e fatura. Entendeu? Cada um vivendo a sua experiência. E tem gente que viveu pra ser funcionário público, que é isso, que é o sonho da vida, é ser servidor público. E tudo bem. Precisamos de todos. E que todos estejam bem. E que façam bem o seu trabalho. Isso é o mais importante. Faça bem o seu trabalho. Você escolheu fazer isso? Faça muito bem. Você escolheu fazer pão? Faça muito bem. Você escolheu varrer chão? Varra muito bem. Você escolheu ler cartas? Leia com responsabilidade, com a verdade do seu coração. Voltando para isso, né? Quando eu comecei a perceber que as pessoas gostavam da minha leitura, eu vi o valor da minha leitura. E passei a dar o meu valor, né? O valor da minha leitura. Então, voltando para isso, foi assim que começou o chamado das cartas. Eu comecei a estudar para mim, jogando para mim, para ver as minhas questões, né? Tomar as minhas decisões. E quando eu fui estudando, foi se abrindo, né? Assim, é como se o oráculo começasse de fato a conversar comigo de um modo muito mais claro, muito mais rápido. Eu já não tinha dúvidas demais. E quando eu tenho dúvidas, eu uso o pêndulo, eu tenho minhas estratégias para tirar dúvida. E em determinado momento, a minha mentora se aproximou, quando eu estava pronta. Quando eu estava pronta para assumir o aspecto profissional, né? Para botar valor no meu serviço e para colocar esse serviço como o carro-chefe do meu trabalho enquanto terapeuta. E aí ela se apresentou para mim, né? Cada um vive a espiritualidade da sua maneira. Eu vivi da minha. Foi muito forte, foi muito claro. E ela deu o nome dela, Dona Maria Quitéria. E é quem me ajuda, quem trabalha comigo, quem me intui, né? Inclusive me dá umas chamadas assim, porque não pense você que eu estou super bem resolvida, eu tenho as minhas questões. Todo terapeuta tem lá suas questões para resolver, tá? Só que a gente, por ter nossas questões e ter honestidade de olhar para nossas questões, a gente busca ferramentas para resolver. Então, quando eu vejo que eu tenho uma situação aqui empacada, eu vou buscar ferramentas para resolver o que está me atrapalhando nesse momento. E ela me dá umas chamadas, realmente, ó, sai desse lugar aí. Tá se colocando nesse lugar por quê? Bora, já foi. Então, o que eu quero dizer é que todo interessante ponto de vista pode ser modificado.
É só um interessante ponto de vista. Se você mudar a sua perspectiva, muda tudo, muda a sua realidade. Quando eu mudei a realidade, o meu ponto de vista sobre a cartomancia, e assumi, eu falei, olha, eu gosto de fazer isso, faz sentido pra mim, é o que eu quero fazer, é a minha profissão. A coisa mudou, eu assumi o chamado, os clientes vieram. Eu não precisei fazer anúncio, eu simplesmente fui colocando os vídeos, fui mostrando como eu faço minha leitura e as pessoas chegaram. Os consulentes chegaram e estão chegando. Quando você assume o chamado, que é o chamado da sua alma, as coisas acontecem com mais facilidade, porque você não está criando resistência. E aí o que cria resistência é essa ideia que você faz do que você tem que ser, por conta de uma lealdade que geralmente é sistêmica. Lealdade a quem criou você, a quem te colocou no mundo, a quem disse que você tinha que ser assim assado. Então eu por muito tempo resisti ao que de fato gritava na minha alma, por lealdade ao meu pai amado, que já passou para outra dimensão. Eu amo, honro, reverencio, agradeço. E hoje assumo quem eu sou hoje, entendendo que o ponto de vista dele era o ponto de vista dele, a expectativa dele era a expectativa dele. Eu sou um ser individualizado, eu nasci com um plano de vida. Eu não podia ficar a vida inteira sendo fiel ao outro. E aí eu volto para você. Qual é o seu plano de vida? Divino e de vida. Você já parou para perguntar o que você veio fazer aqui? O que funciona para você? Qual a realidade funciona para você? O que você está vivendo hoje está alinhado com o que você de fato veio fazer aqui? Você já se perguntou isso? Ah, mas como é que vai saber? Você está feliz? E não estou falando de ter que ser feliz o tempo inteiro, não. A gente oscila. Mas assim, quando você faz o que você faz com alegria de viver, com entusiasmo, com empolgação? Você sente sim, você vê sentido no que você faz? Ah, mas eu sou cobrador de ônibus. Sim, mas você gosta de fazer isso? Você se sente ok? Beleza, é isso. Ah, mas eu faço o pão. Sim, mas você faz o pão. Você vê sentido no que está fazendo? É sobre isso. É você entender que é isso. Eu vim para fazer isso. Eu gosto de fazer isso. E todas as ações que a gente faz, gente, são válidas. Todas as funções são necessárias, né? A sociedade, ela vive porque cada pessoa tem a sua função nela, dentro dela. Qual é a função da cartomante? Aliviar. Aliviar. E o que é aliviar? É mostrar para você outras possibilidades, outras narrativas. É mostrar quando tem que mostrar a verdade. Tá assim, 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 vamos encarar. Mas nesse vamos encarar é com leveza. É tipo, beleza, agora que você tem o diagnóstico da situação, o que é que você vai fazer? A decisão é sua. O cartomante, ele pega e traduz o seu campo. O que é que está vibrando no seu campo energético, né? Que é a soma dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, dos seus padrões de comportamento. O que é que está vibrando alto aí? A gente joga as cartas e vê. E a gente diz. E aí, você vai fazer o que com essa informação? Porque a pessoa que vem se consultar, ela sabe que tem que tomar alguma decisão. Ela tem que fazer alguma coisa. Agora, ela quer o caminho mais assertivo. A gente tem que dizer. Olha, o caminho mais assertivo é esse aqui. Você tem que mudar isso aí. Se você não mudar, você vai ter que assumir as consequências. Por exemplo, você vai ao médico e ele te dá o diagnóstico. Olha, você está com gordura no fígado, você tem que fazer tratamento. Se você não fizer, você vai morrer. Em pouco tempo. Você está com triglicérides altos, você tem que fazer atividade física. Não vai fazer não, você vai morrer. Não vai demorar muito. Vai ter infarto, alguma coisa vai acontecer. Isso é uma coisa mais, né, extrema. Então, o cartomante, ele vê o que é que está no seu campo.
né? Principalmente no psicoemocional, né? Aquilo que está vibrando no pensamento e sentimento. O padrão predominante desse diálogo, né? Mente e coração. E a partir disso, a gente dá as orientações. E aí, voltando para interessantes pontos de vista, paradigmas, e a minha história com a cartomancia, se eu não me permitisse mudar paradigma, primeiro preconceito com o termo cartomante, que eu não gostava de dizer que eu era cartomante. Eu era terapeuta do baralho. Eu sou cartomante. E aí eu sei que esse termo vem com o imaginário, né? Aí já imaginam que a pessoa é vidente, que né, na carta ela já vai ver tudo ali, da pessoa já tá vendo o futuro. Não é, gente. São tendências. São tendências, é a vibração de tudo o que representa todas as narrativas que estão dentro dessa carta, que são narrativas tanto positivas quanto negativas. Vai depender do conjunto, da jogada e do que a pessoa, o próprio campo da pessoa está vibrando. E aí entra a parte intuitiva, né, da sensibilidade da terapeuta, da cartomante, de acessar o campo da pessoa. Eu, quando faço uma jogada, eu entro no campo da pessoa. Eu sinto coisas que não são minhas, e aí, por sentir as coisas que não são minhas, eu digo, olha, isso daqui é da pessoa. E aí eu vou entendendo o que é o campo da pessoa, e aí eu vou fazendo as conexões, e aí chego no ponto do que tem que ser dito. Esse é o meu processo, é como acontece comigo nas minhas consultas. Não à toa, eu não atendo mais de 3 pessoas por dia, tá? Então, eu faço a minha agenda de modo que seja no máximo 3 atendimentos por dia, porque desprende muita energia, né? Eu preciso me organizar, me harmonizar o meu ambiente, para que consiga fazer o trabalho, assim, o máximo de isolamento não é possível, né? Óbvio que sempre vai haver uma interferência, afinal eu sou um canal e tenho os crivos daquilo que me compõe. Mas a tentativa de falar de modo assertivo e objetivo, né? Dizendo aquilo que a pessoa tem que ouvir. Eu sempre peço isso assim, que eu seja um canal de contribuição, que eu fale aquilo que a espiritualidade de fulano está precisando que ela saiba. Então, cartomantes nada mais são do que canais, facilitadores do seu contato com a sua espiritualidade, já que você está num processo de confusão mental, emocional, e não consegue perceber. É para isso que servem os cartomantes, os terapeutas, as pessoas que trabalham com a espiritualidade. E trabalho com a espiritualidade, gente, não é caridade. Definitivamente não é caridade. Trabalho com a espiritualidade, essa coisa do usar o nome de Deus. Eu não uso o nome de Deus em vão. Partindo do pressuposto, porque eu posso atender até pessoa que é ateu. Até ateu pode vir se consultar comigo, pessoa que não tem religião. Porque não é sobre isso, né? E não é dogmático, né? A minha leitura não é dogmática. E aí, essa coisa de cobrar pro trabalho espiritual, profanar a religião, discordo. Um trabalho terapêutico, ele exige que eu compre um deck, que esse deck aqui custou dinheiro, né? Meu tempo de vida, de estudo, entra também no valor da consulta. Todos os cursos que eu investi, livros, para poder aprender a usar essa ferramenta. É diferente de você fazer uma doação numa igreja. É totalmente diferente, porque você não está sendo coagido a se consultar. Se você decidiu se consultar com um terapeuta, você vai ter que pagar pelo horário daquela pessoa, porque naquele horário ela poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Poderia estar fazendo outro trabalho, direcionando energia para qualquer outra coisa. Ela vai parar o tempo dela para entrar no seu campo, para ouvir sobre sua história, para tirar as cartas para você e trazer uma resposta para você.
um direcionamento, um aconselhamento. Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, exatamente. O cartomante, ele vende os conselhos, só que são conselhos específicos para a energia da pessoa. Direcionados. E aí, tudo isso que eu tô falando, vai ter gente levantando barreiras para mim, assim, ó. Ela mudou. Quem eras tu, Xiomara? Pois é, mudei. Mudei, graças a Deus, graças à presença da minha cigana. Porque a gente tá na 3D e a gente tem que jogar as regras da 3D, dessa realidade. Entendendo que o lado espiritual existe, entendendo o que é energia, entendendo que a gente cria a nossa realidade e respeitando o nosso tempo de vida, que é passageiro. A gente tá aqui de passagem. Então, assim, hoje eu vivo exclusivamente disso, tá? O meu trabalho é ser cartomante, é ser terapeuta e meus valores foram atualizados, os valores da minha consulta foram atualizados para esse ano, respeitando, honrando o meu trabalho, respeitando, honrando a minha energia, o meu tempo de vida, os meus estudos, o meu verbo. Tá? E no meu interessante ponto de vista, quem me procura porque a espiritualidade direcionou essa pessoa até mim, no meu campo, porque ela precisa ouvir de mim aquilo que ela precisa para poder girar a chave e destravar as questões que no momento estão tirando a paz dela. Então sim, eu vou te ajudar a decidir o que você vai fazer para resolver essa situação aí que está tirando a sua paz. Esse é o meu papel, te ajudar a decidir. Eu vou te provocar, eu vou te falar o que as cartas vão me dizer. Você vai tomar a sua decisão com mais segurança, com mais confiança daquilo que você está fazendo, tá? E isso tudo se conecta com interessantes pontos de vista, com paradigmas, com verdade dos outros, com permissão, porque essa pessoa aqui agora, que se intitula cartomante, além de muitas outras coisas, eu tenho muitas outras funções, mas esse é o carro-chefe do meu trabalho, só foi possível estar dessa maneira e viver a vida que está vivendo hoje, alinhada com o seu propósito, com autoestima, autoconfiança, porque quebrou paradigmas antigos, pontos de vista herdados e se permitiu bancar a sua própria história, bancar as suas próprias escolhas. E é isso, gente. Viva a sua verdade, né? Sempre que vierem interessantes pontos de vista, pensamentos, crenças dos outros, você pergunta a si mesmo: isso que fulano está falando serve para mim? Funciona para mim? Essa é a realidade que eu quero viver? E aí você aprende a separar o que é seu, o que é do outro, o que faz sentido para você e o que faz sentido para o outro. E respeitando. O outro tem direito de pensar e opinar e dar pitaco, porque o outro, se está se ocupando com a sua vida, é porque a vida dele não está nem um pouco interessante, está frustrante. Aí ele se projeta na sua vida. Foque no que você quer. Tome as suas decisões por você. Assuma aquilo que você escolhe viver e viva com a sua verdade. Optcha!